Então, aqui fala é Carlinhos Troll, segue aí. Mais um Quanto Custa. Hoje um Quanto Custa também pedido por vocês. Quanto custa as contas básicas dos Estados Unidos. Então, eu vou fazer basicamente espelhado em mim, na minha vida desde New Jersey, Virgínia e aqui na Flórida. Então tu vai ter um pouco de noção de contas básicas dos Estados Unidos. Quanto um cara precisa para começar a vida nos Estados Unidos. Porque eu falo muito sobre lá da conversão burra, eu falo muito sobre o lance de um salário mínimo não dá para uma pessoa viver nem aqui nem no Brasil. O cara precisa mais de um salário mínimo ou duas pessoas ganhando salário mínimo. Lá nos vídeos mais antigos eu sempre disse, o cara precisa de um casal, ou sei lá, morar com alguém, para conseguir viver à base de salário mínimo, que o salário mínimo não funciona. Mas a maioria das pessoas não ganha um salário mínimo nos Estados Unidos, é 2 salários mínimos para cima. Vamos começar com quanto eu pagava de aluguel em cada um desses ciclos da minha vida nos Estados Unidos. Em New Jersey eu pagava $1.000 por mês no aluguel de um apartamento de 2 quartos, um banheiro. Ele tinha menos de 1.000 feet quadrados. Eu não sei quanto isso vai dar em metros quadrados. Edição? Eu não sei. Então esse apartamento de 2 quartos e um banheiro tinha mais ou menos 1.000 pés quadrados. Por $1.000 por mês. Lembrando que essa era a minha época mais pobre de América, onde eu vivia a maior parte da América, morando de aluguel por $1.000 por mês num apartamento de 2 dormitórios, trabalhando em construção, trabalhando em subemprego, ganhando pouco mais que o salário mínimo. Na Virgínia, quando eu fui para lá, era uma townhome de 1.300 pés quadrados. E ela tinha 3 quartos e 2 banheiros. Na verdade, um banheiro e meio. Era um banheiro completo e tal, e um lavabo no andar de baixo. E ela custava $1.300 por mês de aluguel. Uma townhome, já saía do padrão de apartamento. É aquela tipo escadinha de subida de vida mesmo. O cara sai de um apartamentinho pequeno, vai para uma townhome, que é uma casinha grudada com outras, e custava $1.300 por mês. Aí a gente veio para a Flórida, numa casa bem maior, porque a gente precisava de espaço por questões de serviço dos nossos sites, do RA Boxes, do RA Shop, então a gente estava num lugar grande. E essa casa aqui, ela tem 4 quartos, 2 deles são suítes, tem mais um banheiro inteiro também, então são 3 banheiros na casa para 4 quartos. E ela tem 2.000 pés quadrados, 2.090 alguma coisa. Então ela é bem grande. E ela custa $1.600 por mês. Por que eu comecei com os aluguéis? Porque são as contas mais caras. Eu sempre disse desde o início, a conta aqui aluguel é muito caro, para padrão de salário mínimo principalmente. Quais são outras contas básicas, Carlinhos? Lá em New Jersey, vamos voltar lá para o meu início, lá na construção, lá no serviço braçal pesado. Lá em New Jersey, onde o aluguel era 1.000, lá tem eletricidade e tem gás. Na Virgínia e na Flórida não tem gás, pelo menos não nos lugares onde eu morei. Então vamos lá para New Jersey, que tem neve, tem frio muito forte e tem um calor normal, um calor de 35, 37, 38 graus no verão. Então a conta de eletricidade e gás ficavam intercalando entre alta e baixa. Quando tinha frio muito forte, tu gastava muito de aquecimento, de gás, para aquecer a casa, porque ele é a base de gás. Ele esquenta os... Eu já mostrei também no vídeo. O rodapé da casa era um cano de água quente, que era aquecido a gás. Lá embaixo, num aquecedor de água que ficava jogando, que era o aquecimento da casa. Então, no inverno, o aquecimento fica ligado o dia inteiro. Então, aumentava muito a conta de gás. Em contrapartida, diminuía muito a conta de luz. Então, ela variava mais ou menos em $170 de gás no inverno e $30 de luz. Tu não gastava praticamente nada de luz, porque a luz é uma coisa muito barata nos Estados Unidos. Espera chegar lá fora. Mas aí, quando invertia, no verão, tu não usava praticamente nada do aquecimento. Só usava aquecimento para tomar banho, por exemplo, da água. O gás do fogão, por exemplo. A conta de gás virava $30. E a conta de luz subia para uns 170. Por quê? Porque tu ficava o dia inteiro com o ar-condicionado ligado. Entende? Então elas ficam se invertendo. Mas a soma de gás e luz fica em torno de $200 por mês. Então, em geral, essa soma das duas, $200. A gente já pulando lá para Virgínia, não tinha gás. Porém, tinha o ar-condicionado central, tinha aquecimento nele. Então a eletricidade ficava sempre estável na casa dos $200. Tanto no verão quanto no inverno. Porque no verão tu ligava para resfriar a casa, o ar-condicionado o dia inteiro. E no inverno, que é tão frio lá quanto New Jersey, tu ficava com o ar-condicionado quente, o aquecimento via ar-condicionado ligado direto para manter a casa quente. Já que no caso da Flórida,
um grande impacto pra gente. Não tem gás também, tem luz. Mas aqui é muito mais quente do que lá pra cima, lá pro norte. Então o ar-condicionado vai no talo qualquer tempo. Porque o ar-condicionado funciona como? Se tu estabiliza lá em 70 graus Fahrenheit, então se ele chega a 71, 72, ele liga para resfriar para a casa voltar a 70. Captou? E vice-versa, se for o contrário, tipo no caso da Virgínia, que tinha que aquecer para chegar até uns 70, por exemplo. Aqui na Flórida, como é muito mais quente, nós nem chegamos no verão. Ele está sempre ligado. Na Virgínia, por exemplo, era só quando baixasse ou quando ficasse acima de 70, ele ligava para baixar para 70. Então ele fica muito tempo desligado, porque a casa fica bem resfriada por muito mais tempo. Como aqui é um calor insuportável lá fora, o ar-condicionado está sempre ligado. Ele está sempre ligando para tentar estabilizar a temperatura que tu quer. Então, nosso grande baque, a conta desse mês de luz, também não tem gás aqui, veio $370. E a gente nem começou a chegar no verão ainda. O pessoal diz que no verão a conta de eletricidade aqui vai lá em cima. Aqui vale lembrar também que estão pagando mais de eletricidade também porque a casa é bem maior. Um ar-condicionado demora muito mais para resfriar a casa inteira, para ficar mantendo ela fria. Mas a conta de eletricidade aqui é muito mais cara. E lembra que eu disse lá na Virgínia que para vir para cá, eu pensei, poxa, vou para lá porque com $1.600 que eu pago nessa casa gigante aqui, eu não pegaria uma casa nem perto disso na Virgínia ou em New Jersey. Em tamanho e em qualidade por ser nova. Então a gente veio porque o aluguel é muito mais barato aqui e a compra de casa é muito mais barata. Mas já fica de aviso que a eletricidade acaba, se tu botar numa pontinha do lado, vai ficar meio parelho as coisas com lá pra cima. Entende? Eu vou explicar no final da conta o porquê. Água! Água é algo muito barato aqui. Em New Jersey, o proprietário da casa lá era uma casa gigante de 4 apartamentos. Então a conta de água era mandada de 3 em 3 meses pra gente, de um valor de $30. Então equivale a $10 por mês de água naquele apartamento. Na Virgínia, a água era cerca de $20 a $25 por mês. Essa era mandada direto pra gente todo mês, que nem no Brasil, no aluguel de uma casinha, $20 a $25 por mês. Aqui na Flórida a água também é um pouco mais cara, talvez por acaso seja maior, mas fica em torno de $40 a $50 por mês de água na Flórida. Essas seriam as contas básicas para tu viver numa casa. Lógico, daí tu pode pensar em botar mais coisas nas casas. Por exemplo, TV. TV por assinatura tu encontra pacotes da DirecTV por R$ 29,90. Então por R$ 29,90 a mais, em qualquer um desses 3 estados, tu vai botar uma TV a cabo ou uma TV a satélite na tua casa. Internet também, internet aqui é muito barato. Tu vai conseguir planos a partir de R$ 19,90 por planos de 20 MB. Mas aquele mesmo esquema do Brasil, eu penso pelo menos, aqui os pacotes de TV empurram a internet para tu levar tudo junto. Então, o plano de internet, por exemplo, nosso, que é o de 90 MB/20 de upload, ele custava $90, se eu não me engano. Aí, por $99, a gente tinha TV completa. A gente tem esse plano com TV completa por $10 a mais, que é a TV, todos os canais que eles têm, da TV a cabo, e a gente mal liga a TV, porque é só $10 a mais. Então eles te empurram por um pouquinho a mais para tu ter o pacote da TV. E tem os pacotes com telefone também de casa. O pessoal aqui nos Estados Unidos não usa muito telefone em casa, porque os planos de celular são todos limitados. Difícil tu ver plano limitado hoje em dia aqui. Então, pessoal, todo mundo tem celular. Nós temos um celular para casa, por exemplo, porque é ilimitado. Mas os pacotes de TV também te empurram o telefone de graça praticamente nesses planos. Imposto, quem cuida da parte de imposto, ou até de condomínio, normalmente é o dono da casa, e não quem está alugando. Então não entra na parte de contas básicas. A manutenção geral da parte de fora também normalmente é por conta do proprietário. Então cortar grama, cuidar do jardim, retirar neve. Normalmente o proprietário dá um pacote completo desse serviço para o cliente. Na Virgínia, que era um aluguel direto com o proprietário, a gente ia retirar a neve. Então não tinha ninguém que vinha retirar. Tinha das ruas, mas não da nossa partezinha da entrada da casa. Normalmente eles te oferecem isso junto no pacote, então não entra como parte de gasto de casa. Até porque tu mesmo tira a nevezinha rapidinho. Porque neve de rua, a própria prefeitura tira, o próprio condomínio tira quando for um condomínio. Então não entra com parte de despesas básicas de casa. Manutenção geral, quando estraga algo dentro de casa, normalmente quem cuida é o dono da casa. Essa nossa casa aqui na Flórida, que eu já botei vários pinguinhos de não gostar de algumas coisas aqui, os primeiros $75 são nossos, o restante quem paga é o proprietário. É tipo uma franquia do seguro da casa. Por exemplo, lá na Virgínia, o ar-condicionado estragou. Ele não resfriava mais. A gente ligou o proprietário, no mesmo dia tinha alguém lá para arrumar o ar-condicionado. Ele trocou todo o equipamento de ar-condicionado, todo o ar-condicionado da casa, pagou uns $6.000 para trocar tudo,
e nós não gastamos nem um centavo. No mesmo dia já arrumar. Porque aqui é difícil tu viver sem ar-condicionado. Tu pega esses números aí que eu passei de contas de eletricidade ou de gás, aquecimento, e vai dizer, cara, desliga o aquecimento. Desliga o ar-condicionado, é que é impossível viver sem ar-condicionado, impossível. Não é porque, que nem no Brasil, que tu liga um ventilador e tal, é muito impossível viver, por exemplo, no inverno, de 20 graus negativos sem ar-condicionado. Tu congela e morre de frio. Tu tem que ter um ar-condicionado de aquecimento, um aquecimento da casa, ligado para deixar a casa aquecida. Então, tu tem que utilizar o aquecimento e o ar-condicionado numa casa aqui é tipo obrigatório para viver. O que tu pode fazer é o que a gente faz aqui. De manhã, a gente aumenta um pouco a temperatura para o ar-condicionado não ficar no talo o dia inteiro ligado. Então a gente aumenta um pouco, passa um pouco de calor dentro de casa durante o dia, nada insuportável. E daí mais de noite, para dormir um pouco mais refrescante na casa, a gente baixa um pouco a temperatura. Então vamos fazer aquele cálculo básico, conta básica, somatória de quanto tu precisa para viver, em relação principalmente com o salário mínimo, porque eu sempre falo que o salário mínimo aqui também não dá para viver, assim como no Brasil. Vamos pegar primeiro New Jersey, que é a minha época mais pobre de América, que eu vivia na construção, a Senatron ficava em casa, a gente não tinha uma renda grande de YouTube, grande de internet, grande de sites, era só um complemento de renda, e eu vivia na construção com um salário um pouco acima do salário mínimo. A soma da New Jersey daria $1.000 de aluguel, $200 que seria a somatória de gás e eletricidade, variando entre um e outro, e $10 de água por mês. Então daria 1.210 por mês, menos que um salário mínimo. Salário mínimo, lembrando, é em torno de $1.300 a $8 a hora. Lembra o que eu falei? Tu precisa de 2 pessoas ganhando salário mínimo. Se 2 pessoas ganharem salário mínimo, daria 2.600 mais ou menos. Aí dá pra pessoa viver tranquilo. Com um salário mínimo, tu pagaria as contas básicas, e comida e o resto. Tu não conseguiria viver. O ideal é sempre tu vir em par ou ganhar um salário padrão de pobreza daqui, que seria na casa de 2 salários mínimos. Lá na Virgínia, que é uma townhome, que seria uma subida um pouco de um degrau de sair de apartamento, sair daqueles condomínios de apartamento, e ir para uma townhome, que é uma casinha, que não é uma casa single family, que eles chamam, que é a casa sozinha, é uma townhome que é grudada com outras casas. Era $1.300 de aluguel, também na mesma casa de $200 de eletricidade e $25 de água, então daria $1.525 por mês. Já é um pouco acima do salário mínimo. Então se tu vivesse de salário mínimo nos Estados Unidos, tu não conseguiria sobreviver. E eu sempre disse que aqui não existe desemprego. Se tu for num Walmart, se tu for num McDonald's, tu vai sair empregado, te dou 100% de certeza se tiver papel para trabalhar. Só que tu vai sair trabalhando a $8 a hora, $9 a hora, que é um pouquinho acima do salário mínimo, que não serve para tu viver. Tu tem que morar com alguém, alugar um quarto, ou dividir um apartamento com alguém, uma casa com alguém. Mas voltando, um pouquinho acima do salário mínimo era o que a gente gastava para viver na Virgínia. Já aqui na Flórida, se a gente tivesse em subemprego, a gente não conseguiria viver. O aluguel da casa é $1.600, a eletricidade já está na casa de 370 e nem chegou o verão ainda, então tende a aumentar mais ainda, e a água 45, que vai dar uns 2.000 e pouquinho por mês. A gente só fez isso, só está numa casa bem maior porque a gente precisa do espaço. A gente trabalha em casa, a gente precisa de espaço em casa. Mas tu vê que as contas aumentaram. A gente vive numa casa melhor, Porém, a gente não contava com a eletricidade ser tão alta, o que deixa muito mais cara a conta mensal. Então o que eu ia dizer, em referência à Virgínia, é que de repente valia a pena pegar uma casa de $2.000 lá de aluguel e pagar menos de eletricidade lá. Aqui a eletricidade elevou muito a conta básica mensal. Então se tu for pensar em vir para a Flórida, como a gente pensou, o aluguel é muito mais barato. O aluguel é muito mais barato porque a tua eletricidade vai aumentar muito mais do que uma lá para cima. Então essa conta que a gente fez baseada em aluguel não bate mesmo, vai dar quase elas por elas. Ou até mais caro viver aqui por causa da eletricidade ser quase o dobro. Mas basicamente é isso. Muita gente pergunta pra gente, Carlinhos, eu quero saber quanto custa as contas básicas. Tô indo pra aí, quero viver de conta básica, não quero plano de internet, não quero TV, eu quero só saber quanto eu preciso para viver nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Então, basicamente, lembra que a gente já fez a conta de quanto precisa de dinheiro inicial, tá? Eu vou deixar aqui assim um linkzinho para tu ver o quanto tu precisa de dinheiro para começar a vir nos Estados Unidos. E esse é um vídeo meio que complemento de contas básicas totais de quanto tu precisa por mês para viver. E também para mostrar que não é mil maravilhas aqui. Eu mostrar um salário mínimo aqui não quer dizer que tu vai viver com salário mínimo aqui. Mas não é muito diferente do Brasil. Tu viveria com R$788 no Brasil? Alugaria uma casa, viveria com 788, tu pode fazer esse comparativo aí contigo, já que esse vídeo não é um comparativo, e ver quanto daria um aluguel, a conta básica de luz e a conta de água
as contazinhas básicas do Brasil? Põe aqui nos comentários, vamos fazer ficar longo isso aí de comentários pra gente ver quanto que é as contas básicas que tu paga aí no Brasil, pra gente tentar comparar com R$788. Porque aqui com um salário mínimo, ou aqui na Flórida um pouco mais, um salário e meio, é as contas básicas mensais baseadas em salário mínimo. Varia de um salário mínimo lá no New Jersey, um pouquinho mais que um salário mínimo na Virgínia, e aqui um salário e meio mais ou menos na Flórida. Tá? Espero que tenham curtido esse vídeo, é bem informativo hoje. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve aqui no canal, se inscreve para ajudar o canal, que está quase nos 300 mil. Vai ter especial dos 300 mil. Quem sabe eu pinto o cabelo de azul de novo? Sinto falta do meu cabelo azul. Tá pros branquinhos. Volto depois.